lá. E esse estado de emergência pode durar por 12 dias. Se precisar prorrogar, aí ele precisa reunir o parlamento, os políticos, todo mundo, para aprovar a lei. Mas durante 12 dias ele pode dar ordem, todo mundo tem que obedecer. O estado de emergência, ele dá direito a fechar as fronteiras, ninguém entra, ninguém sai. O estado de emergência dá direito à polícia, se ela achar que ela tem que revistar e desconfiar da sua casa, ela não precisa de autorização, ela pode invadir sua casa, revistar tudo e tirar você de lá. O estado de emergência pode mandar a ordem, ó, ninguém sai, ninguém entra, vai para casa e não sai mais hoje. E você tem que obedecer. Porque senão você passa a ser um suspeito se você não obedecer. Ué, deu a ordem, você não obedece? Como assim? Paris. Cidade Luz. A gente já ouviu falar nas favelas de Campinas, nos morros do Rio de Janeiro, que os traficantes vêm e eles ordenam o toque de recolher. Só que os caras estão apavorando, não é em pequenos bairros, pequenos guetos. Estão apavorando no mundo inteiro. Eu tenho certeza que todos aqueles jovens que estavam no Bataclan, no estádio, aquelas famílias, crianças, você olha as imagens, são chocantes. Hoje é um dia de luto lá. Governos do mundo inteiro já se solidarizaram, falaram que não, nós estamos juntos. O governo francês já falou que a retaliação será fulminante. Isso nós estamos falando de vingança. Eu tenho um amigo na Inglaterra, falando com ele, ele disse assim, velho, eu tenho todo gravado a conversa com ele, se alguém quiser ouvir depois. Que eu perguntei, e aí, como é que está? Ele falou, não, foi legal, minha mudança, tal. Eu falei, mas como é que está essa história da migração, desse monte de imigrante entrando? Ele falou, velho, o mundo está mudando. A coisa está feia aqui. Ele falou, tem bairros onde os caras já dominaram, eles querem instituir a Sharia, que é a forma de culto, as leis do Islã. Ninguém entra, nem a polícia. Na Inglaterra. Eu estive com a Regina no final do ano passado em Foz do Iguaçu, e na nossa fronteira aqui embaixo, se você andar pela rua, o que você mais vê são árabes. Aqui embaixo, na tríplice fronteira, os caras já dominaram. Por que eu estou falando o que aconteceu ontem? Esse texto. A pressão é intensa. Quem é João Batista, gente? Semana passada, um cara livre no deserto. Semana passada, ele é aquele que olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é maior do que eu. Ele é mais poderoso do que eu. Ele é mais digno do que eu. Eu não tenho condições de desamarrar o cadarço da sandália dele, as tiras da sandália dele. Eu só batizo vocês com água. Mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista é esse cara. Ele é o cara que cumpre a profecia de Isaías. Olha, ele prepara o caminho, ele aplana, ele deixa retinho o caminho para a entrada em cena de Jesus Cristo. Presta atenção. Mas esse cara, o João Batista, com toda a força que ele tem, com toda a fé inabalável que ele tem, olha o questionamento que ele está fazendo. João está há quase 1 ano na prisão. Presta atenção nesse texto. Ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Gente, João está em crise. João está em dúvida. O João Batista que olhou para Jesus e falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora na prisão ele manda perguntar, você é você mesmo? Tudo que eu fiz me trouxe para dentro de uma cadeia. E eu fiz para preparar o caminho para você. E agora eu estou aqui na cadeia. Vocês estão reparando o que está acontecendo? A pressão é intensa. E não interessa se você é comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. A pressão é intensa sobre a raça humana inteira.
A Bíblia diz que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. E ai daqueles que não têm esse pacto com Deus, porque o juízo sobre eles será muito mais severo e definitivo. Não é o que os pais falam para os filhos. Quando a gente dá uma ordem, os filhos vêm e falam assim, mas fulano faz. O que a gente responde? Fulano não é meu filho. Não é o que a gente fala? O que o fulano faz não interessa. É você, meu filho, eu trato de você. O juízo começa aqui. Amém? Então, gente, esse texto de Mateus 11, 2 e 3 é um texto inspirado, ele está no cânon sagrado, ele é um texto bíblico, e eu tenho que admitir que o grande João Batista teve um momento da caminhada dele que ele teve dúvida. O que é legal disso? Se João Batista teve dúvida, vem comigo. Eu, Edmilson, posso ter as minhas dúvidas. Eu posso balançar na minha fé. Eu posso ter as minhas prisões decretadas. Eu posso questionar, Senhor, mas é isso mesmo? O Senhor está comigo mesmo? Note, a minha dúvida, a minha fraqueza, as minhas ansiedades não me desqualificam para a salvação. Porque Deus é Pai. Se você pegar esse texto de Mateus e continuar lendo, Jesus responde. E Jesus responde da forma mais emblemática possível. Ele olha para os discípulos de João Batista e fala assim, voltem lá e digam a ele. Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, o reino de Deus está sendo anunciado. Amém? Essa resposta de Jesus é assim, está pegando fogo em Paris. Em Mariana, a lama está tomando conta por causa de sacanagens governamentais, políticas, empresa funcionando sem licença, por um monte de coisa descabida que está acontecendo. Um vilarejo inteiro some do mapa e não tem como reconstruir aquele negócio. Famílias inteiras estão sendo, a natureza está sendo abalada por causa da ganância do ser humano. Então pode estar pegando fogo lá, o Estado Islâmico está arrancando cabeça, matando criança, matando mulher, matando cristão todo dia, filmando, colocando no YouTube, estão tocando terror no mundo. E já prometeram ontem, porque em árabe a hashtag é a seguinte, aleluia, Paris está em chamas. Em árabe a hashtag eles estão vibrando. E já está prometido, os próximos alvos nossos são Roma, Estados Unidos e outro lugar eu não lembro. Não é qual? Onde? Rússia. Agora vamos combinar, quem aqui confia em terrorista? Para os caras falar que o alvo é esse e ser outro, tá facinho, não tá? Você confia em palavras de terrorista? A pressão, ela é intensa. Nós somos prisioneiros na cidade por causa disso. A cidade, ela tem recursos, ela tem facilidades, ela tem coisas que no deserto não tem. E aí a gente se ilude com tudo que nos oferecem. E a gente passa a achar que nós somos livres. Mas estamos presos se a gente não prestar atenção e não ficar esperto. Eu tenho amigos, você deve ter também, que moram em São Paulo. Quem acha o trânsito de São Paulo legal? Levanta a mão. Quem acha o ar de São Paulo um ar puro? Levanta a mão. Muito bem. Eu podia fazer mais perguntas. Mas eu tenho amigos que eles falam assim para mim, Edmilson, São Paulo é um caos. São Paulo é horrível. São Paulo é isso. Mas eu não consigo viver sem São Paulo. Quem tem amigos assim, levanta a mão. O cara ama aquele caos, ele ama aquele negócio. E eu sei bem o que é isso e posso falar tranquilo, tanto elogiando quanto criticando. Porque eu vim de São Paulo. E vim de São Paulo há 5 anos atrás. Minha irmã riu. O Damon riu. A Denise riu. Todo mundo riu. Olha só. Eu vim de São Paulo, gente, e eu não queria vir de lá.
O meu pai veio para cá, transferido pela igreja, e eu fiquei durante 6 meses da minha vida pegando um ônibus toda sexta-feira e voltando só na segunda-feira de manhã, porque eu odiava Campinas e os meus amigos estavam em São Paulo e eu ficava indo para São Paulo todo final de semana. E eu falava, que graça tem Campinas. Deus tinha para mim aqui a Regina, o Mateus, a Mariana, vocês, a minha empresa. Ovelhas assim que eu não saberia citar nome aqui, milagres que eu presenciei. Deus tinha tanta coisa bacana e legal aqui nesse lugar. Mas a minha cabeça estava hipnotizada por São Paulo. Hoje eu gosto de ir lá assim num domingo, tal, comer um negocinho, ver um amigo e voltar correndo. A maior alegria que eu tenho quando eu estou em São Paulo é quando eu pego a marginal do Tietê. Quando eu entro na Bandeirantes, eu respiro, eu falo, saí de São Paulo. Quem tem essa sensação aí? Levanta a mão. Oh, glória. Amém? Por que somos prisioneiros na cidade? Voltando para Marcos. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista. Imediatamente a jovem apressou-se com o pedido, desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento não quis negar o pedido. Assim enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Por que somos prisioneiros na cidade? Porque o pecado cega os homens. Presta atenção. Essa cena, ela é... Se você para pensar, a filha de Herodias, ela é conhecida, por informações da história, não dá para a gente afirmar, como Salomé. É a mulher que dançou. Literalmente. Olha só. A mãe de Herodias, a mãe de Salomé, Herodias, sabe que a sua filha é sensual, é bonita, atrai os olhos. Vamos usar uma linguagem nossa hoje? Um tribufu. Você entendeu, né? Não ia fazer Herodes virar no ouvidinho dela e falar assim, pede o que você quiser, que homem é besta. Homem é tonto. Homem é um bicho. Você pensou, não pensou? Que eu ia falar? Então, olha só. Para ele falar o que ele falou, eu te dou até metade do meu reino. Imagina o seguinte. Uma garota sensual numa festa do SBT dança. Aí o Silvio Santos chega para ele e fala assim, oi, pede o que você quiser, ai, até metade da minha fortuna, oi. Cara, meninas que estão me ouvindo, presta atenção, imagina por um momento, calma, sem ofensa a você, só se põe na história. Imagina que você é essa mulher, você não é, calma. O Silvio Santos te oferece isso, na hora você fala assim, caramba, resolvi minha vida, da próxima geração, da outra geração. O cara tem 10 bilhão, eu quero 5 bilhão. Ela teve a oportunidade de se tornar a mulher mais rica da época. Mas o ódio, a sede de vingança,
o desejo de aniquilar uma pessoa que não fez mal a ela, só apontou o pecado dela. O ódio do inferno a um filho de Deus é algo assim, tão incalculável, que a oferta de Herodes não fez nem cosquinha para a mãe e para a filha. A filha vai e fala, mãe, ele falou que eu posso pedir o que eu quiser, até metade do reino. O que eu peço? A cabeça de João Batista. Olha o texto. Ela não para pensar. Ela nem considera, bom, peraí, a gente está devendo imposto, a gente emprestou dinheiro daquela vizinha, tem o consórcio do carro, tem a prestação da casa, água, luz atrasado. Caramba, meu. Metade do reino de Herodes. Ela não para pensar. O que ela fala é, eu quero a cabeça de João Batista. Percebe? E eu tiraria a palavra pecado dali para dizer o seguinte, porque o orgulho cega os homens. Eu só estou analisando dentro da lógica do pecado. Eu saí um pouquinho da lógica e da razão bíblica. Mas dentro da lógica do pecado, veja, o que os caras no nosso congresso em Brasília fazem por dinheiro? Eles fazem qualquer coisa. Só que Herodias, ela estava disposta a pegar a primeira oportunidade que ela tivesse para pedir a cabeça de João Batista. O pecado cega os homens. E aí eles entregam. Agora vamos lá. João morreu prisioneiro na cidade. Mas ele ficou prisioneiro em seu interior? Esse texto de Atos 19, 2 e 3, eu vou ler para você. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João. Responderam eles. Esse texto, gente, esse evento aconteceu cerca de 50 anos depois de Cristo. João já tinha morrido, decapitado. A cabeça dele já tinha sido entregue. Mas presta atenção. A pregação de João, ela continuou fazendo efeito. E ela continuou livre como era no deserto, 50 anos depois de Cristo. Ainda tinha gente que era discípulo de João, que não tinha ouvido falar em Cristo e no Espírito Santo. O bacana desse texto é que, se você ler até o versículo 7, Paulo, então, apresenta para eles, fala sobre o Espírito Santo, eles recebem o batismo nas águas, eles são batizados no Espírito Santo, e a conclusão do trecho eram cerca de 12 homens. Então, em algum lugar de Jerusalém, 50 anos depois de Cristo, ainda tinha 12 caras que eram discípulos de João Batista. Olha que coisa louca. Porque a pregação do cara, ela era eficiente. Por que João foi livre? Porque para Deus somos o perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Esse texto foi lido pela Regina no início desse culto. Ela leu o trecho que vai do versículo 14 até o versículo 17. O versículo 14 fala que nós somos conduzidos em triunfo por Cristo Jesus e a gente espalha o perfume dele. A figura que Paulo está invocando é a figura do general romano quando voltava das batalhas. O general romano, quando ele volta das batalhas, se ele conquistou inimigos, na sua biga, ele está lá todo montado, os soldados estão vindo, os escravos que ele pegou são todos amarrados, e ele passa em desfile na cidade, e esse desfile é um desfile, é uma marcha em triunfo, mostrando a vitória dele. Paulo, ele pega uma figura de guerra, uma figura que é humilhante para dizer o seguinte, nós somos conduzidos em triunfo por Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Jesus Cristo nos conquistou, aleluia. Nós éramos escravos do mundo, fomos libertos e agora somos escravos da luz. Servos de Cristo. Ele é o nosso general. Ele caminha, ele conduz a sua igreja e ele desfila em triunfo. A Bíblia diz que Jesus, ele triunfou na cruz. Diante de todos os poderes e potestades do inferno, da terra, embaixo do mar, nas profundezas do inferno. Não interessa.
Ele triunfou na cruz. Amém? Então ele nos leva. E aí ele chega nesse versículo 15 para dizer isso, porque para Deus nós somos o perfume de Cristo. Entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Nós somos o perfume de Cristo. Então vamos entender perfume. Perfume tem 4 tipos de perfume. Pode ser que as mulheres entendam mais disso do que os homens. Eu não entendia, é que eu fui estudar. Olha só, o primeiro perfume é esse aqui. O meu francês é muito ruim. Aquilo ali, ó, é francês. Então eu vou tentar. Eau de Cologne. Ficou bom? De 1 a 10, que nota? Olha só, 0. A tradução é água de colônia. A concentração de essência na água de colônia é de 3 a 5%. Esta concentração na pele tem um efeito que é passageiro, passa rápido. É a água de colônia. Isso é mundial, tá, gente? Não importa a marca, mas é mundial. Perfumes são classificados por qualidade e preço dessa forma. Segundo, eau de toilette. Água de toalete. A concentração de essência é de 5 a 10%, e isso fica fixado na pele de 4 a 6 horas. Portanto, quando você comprou um perfume, passou e fala, ai, já passou o cheiro, só sinto o meu suor, meu sovaco. Era um eau de toilette. Deu para entender? Você achou que era uma boa oferta? Então, era isso aí. O terceiro perfume é o eau de parfum. Água de perfume. Esse tem 10 a 15% de essência concentrada e ele fica fixo na pele de 6 a 8 horas. Já dá para suportar um dia de trabalho sem hora extra. Porque se for o trabalho nosso na Mendes Guimarães, que dura 12, 14, 15 horas, aí não há desodorante e perfume que aguente. E aqui são fotos dessas situações. Olha, esse Eternity aqui, ó, Calvin Klein, que você pagou caro um dia. Entendeu? Mas ele entra aqui nessa categoria, ó. E está escrito nele, viu? O aqui, ó, eau de toilette. Tá vendo? Percebeu? É isso aí. Muito bem. O último, que é o que interessa para a gente, é esse, é o parfum, que é perfume. É o perfume, a tradução, ele tem de 15 a 20% de essência concentrada e ele fica fixo na pele de 12 a 20 horas. Por isso que o Chanel é caro, meu irmão. Por isso que o Chanel número 5, você pede para quem vai para os Estados Unidos comprar e trazer escondido na bolsa para você. Ele não é caro só porque ele é caro e tem marca. Ele é caro porque ele é bom, porque ele é melhor. Deu para entender? Agora que você já sabe que são 4 tipos de perfumes que existem no mundo, e os perfumes começaram a ser desenvolvidos no século XVIII, esses tipos, porque já tem perfume desde a época de Cristo, de antes. Quando Paulo usa essa expressão, porque para Deus somos o perfume de Cristo, ele está dizendo sobre Chanel número 5, meu irmão. Ele não está falando de água de colônia. E por que ele está falando de Chanel número 5? Porque ele está dizendo o seguinte, cara, você não pode ser aquele crente água de colônia que tem cheiro de Cristo só sábado de manhã, que dura 3 horinhas. Você não pode ser um crente meia boca. E o crente meia boca, ele vai nos 3 tipos de perfume. O único perfume que se encaixa na explicação de Paulo é o Chanel número 5. Ou seja, 12 a 20 horas dá para você passar o dia cheirando a Cristo e exalando o perfume de Cristo por onde quer que você vá. É todo dia cedo, você sai, passa lá um Chanel número 5, sem economia, sem ter medo, porque o perfume de Cristo é de graça. Amém? Não precisa pedir para contrabandear, para trazer, para esconder, passar na alfândega, parar lá no... Não precisa. Esse é de graça.
você pede e você ora todo dia, e você clama todo dia. Uma prisão? Não sei. Paris hoje é uma prisão, o mundo é uma prisão, mas eu sou chamado para exalar o perfume de Cristo. Amém? Ontem, para a gente finalizar, eu e a Regina, a gente precisava reconhecer algumas assinaturas de um contrato, e eu precisava fazer isso ontem. Aí eu estou saindo, aí tem que pegar a assinatura do meu pai, da minha mãe, minha, dela e tal, e pega esse negócio, vai no meu pai, vem para cá, o trânsito caótico. Eu ligo na CBN, os estudantes estão fazendo manifestação na cidade, está um caos, a Glicério está em obra, eu não sei. Quem pegou essa manifestação ontem? Enfrentou. Bom, e aí eu estou na CBN aqui, bom, eles estão aqui, eu vou para lá. E eu fui acompanhando. Agora eles já chegaram em tal rua. Aí eu cheguei com a Regina, a gente foi no Cambuí fazer não sei o quê, eu falei, Rê, não tem jeito. Eu liguei para o Júnior não sabia onde era que os meus pais tinham firma. Aí eu liguei para o meu pai falou, é simples, filho, é lá no cartório do Eli. Aí eu falei, meu Deus, no centro da cidade. Eu não sabia que você tinha um cartório ali. Você podia ajudar a gente. Aí, a Regina lá, eu falei, Rê, eu vou agora. Nossa, vai ter que ir no centro da cidade. Eu falei, eu vou, fica aí, vai terminando, eu vou encarar. Aí eu fui. CBN não estava falando nada, era aquele momento que eles estão dando notícia da temperatura, se vai chover. Eu falei, não, isso não. Eu não preciso disso agora, eu preciso saber onde é que os caras estão. Aí eu fui, cheguei, parei no estacionamento, fui rapidão. Nem lembrava que essa moça ainda trabalhava. Para mim ela estava aposentada, a Sueli. Aí eu chego, aquele cartório, eu nunca tinha entrado lá ainda. Ficou lindo, ficou bonito, um pé direito que tem uns 100 metros de altura. É um pé direito, entendeu? Acho que ali são uns 2 pés direitos, né? Tudo bem. Então, olha só. Aí eu estou sentado, aquele negócio enorme, estou lá, olhando no relógio, tal, celular, mandando mensagem, recebendo, ligando. Aí, atrás de um balcão, eu vejo uma mão assim. Eu olhei, eu falei, caramba, é a Sueli. Ela vive. Aí eu corri lá, oi, Sueli, tudo bem e tal? Ela, fica aí que eu já faço para você. Eu falei, ô, glória. Aí, beleza. Aí eu estou lá. E tem coisas que é por Deus. Aí a Sueli falou assim, eu falei, Sueli, eu nem sei se a Regina tem firma aqui. Ela falou, tem. Tá bem velhinha. Ela falou, olha, no cartório tem que renovar de quando em quando. Eu falei, mas a nossa assinatura não mudou. Ela falou, não, eu sei que você está com pressa, mas depois pede para todo mundo vir renovar a fichinha. Aí eu falei, quanto tempo faz isso? 20 anos. Se eu fosse atendido por outra pessoa, eu não ia ter essas assinaturas reconhecidas. Mesmo que eu congregasse aqui, e se eu fosse um picareta, eu duvido que a Sueli me chamaria. Ela não me chamaria. Ela não ia ter a confiança que ela teve. Em vez dela fazer assim, ela ia agachar para eu não ver. Ela ia falar, eu não quero que ele me veja. Estou saindo para o almoço. Sueli, você trabalha aqui? Aposentei. E eu faria o mesmo, viu, Sueli? Eu não estou criticando ela. Eu faria o mesmo. Aí eu fui. Aí, gente, eu comecei a chorar. Porque aí eu ligo na CBN. Eu saí do centro. Os caras chegaram na Irmã Serafina, sentaram na rua, fecharam todo o trânsito, apavoraram. Os estudantes foram engrossando o caldo. E a CBN falando, cara, sai do centro que você faz bom negócio. E eu comecei a olhar para Campinas como um microplaneta Terra. O que eu quero dizer com isso? Gente, vai ter atentado nos Estados Unidos, na China, na Europa, na África, no Brasil, na Argentina, em tudo quanto é lugar. A coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Essa é uma época onde ou você é crente ou você não é crente. A coisa vai piorar. E não é para qualquer um. A nossa batata está assando e vai queimar.
Mas a Bíblia diz que, por causa dos escolhidos, Deus abreviará estes tempos trabalhosos e difíceis. A mesma coisa que aconteceu comigo ontem. Os caras estavam ali, eu estava aqui, fiz o que eu consegui fazer e a gente concluiu o que a gente precisava, resolvemos no final do dia e Deus livrou a gente de todos os pequenos caos que existiam na cidade, em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer nesse planeta, aqueles que são selados com a marca da promessa serão protegidos, serão abençoados. Então, na tua família, na tua casa, nos teus projetos, nos teus negócios, aonde você estiver, preste atenção. A coisa vai piorar? Vai. Mas aqueles que fizerem a vontade do Senhor, aqueles que cumprirem Eclesiastes no capítulo 12, o fim, o resumo de tudo que se tem ouvido e visto no planeta Terra é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer aquelas que estejam públicas e aquelas que sejam ocultas. Ou seja, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, aí você caminha até o capítulo 2, o versículo 11, é um trecho onde Paulo fala da desgraceira do nosso planeta hoje. Mas ele termina na NVI dizendo o seguinte, no versículo 11 do capítulo 2 de Romanos: em Deus não existe parcialidade, ou seja, Deus é imparcial. Ele vai julgar com amor e com justiça. Quem segue a sua vontade terá galardão e coroa no final. Amém? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Pai, glória, honra e louvor ao teu nome, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus. A gente tem um continente todo assustado. Ali, Senhor, do outro lado do Atlântico. Nós temos pessoas assustadas do lado de cá também. O planeta enfrenta, Senhor, um momento de aterrorização. Muitos sonhos estão envolvidos. Mas a angústia das nações aumenta. A criação e a criatura aguarda, Senhor, ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, quem é santo, se santifique mais. Quem te ama, te ame mais. Quem honra a tua palavra, que honre mais. Quem está com as suas lâmpadas nas mãos, que saiba cuidar para que essas lâmpadas sejam cheias constantemente do óleo do Espírito Santo. Que as nossas lamparinas não se apaguem. Quando o noivo bater a porta, que nós estejamos preparados como noiva, Senhor. Vem buscar a tua igreja, Pai. A situação do planeta é insustentável, insuportável, Senhor. Quanto tempo mais isso vai durar, nós não sabemos. Se 1 ano, se 10, se 100 anos. Mas o fato é, nos ajuda em nome de Jesus a fazermos bem a nossa parte. A fazermos a diferença para quem a gente possa. Que a gente saiba exalar o perfume verdadeiro de Cristo Jesus em todo tempo, em todo dia, em todo lugar. Pai Santo, protege, Senhor, os nossos celeiros. Protege os nossos amados. Protege a tua igreja. Sê conosco, ó Deus. Obrigado porque nós temos esse conhecimento. Obrigado porque nós não somos como os demais que não têm esperança. Mas nós temos esperança em Ti, Cristo Jesus. Nós sabemos que Tu morreste numa cruz e voltará para levar a Tua igreja. Nós sabemos que esse mundo está perdido e sabemos que os reinos deste mundo em breve passarão a ser de nosso Senhor e do Seu Cristo. Continua com a Tua igreja, Pai. Livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus eu oro.
Eu quero te convidar agora para orar. Você que tem enfrentado qualquer tipo de prisão na cidade. Às vezes eu enfrento as minhas. Você que às vezes é iludido por N promessas. Você que precisa de vitória na sua família, no seu negócio, na sua vida, na sua fé, na sua forma de crer. Você que precisa de libertação de pequenos vícios. E quando eu digo pequenos vícios, eu não estou falando de cigarro, de álcool, de sexo. Isso é óbvio. Isso é óbvio para qualquer cristão. Mas existem pequenos vícios que nos atrapalham, que impedem a nossa caminhada. Existem pequenos vícios que a gente desenvolve que complicam os relacionamentos que a gente tem. Você que precisa, eu te convido a sair do seu lugar e vir, a gente vai orar por você. Quero convidar o Júnior, o Nelson, o Kiko para vir à frente para a gente orar. O pessoal da música vai começar a cantar. E hoje eu queria que a gente fizesse algo um pouquinho diferente. A gente vai orar junto, ajoelhados, depois. Mas agora, eu queria que você que não vai vir ficasse em pé. Faça da música que a gente vai cantar, a letra dela a sua oração. Cante com alma e cante com força. Presta atenção. O que mantém as estruturas desse mundo funcionando são adoradores como eu e você. Esse é um momento que pode estar acontecendo o caos, o terror no mundo inteiro. Mas para o Parque Itália eu sei que Deus está olhando, está achando e encontrando adoradores nesse lugar. Eu sei que a sua voz vai se unir à voz de anjos que exaltam e glorificam e magnificam o Cordeiro dia e noite sem cessar. Tenha fé. Tenha fé como aquele grupo de 12 homens. Nós nunca ouvimos falar em Espírito Santo. Paulo pregou. Eles aceitaram, foram batizados, receberam o Espírito Santo e seguiram a Cristo. Presta atenção. Faça desse momento um momento de batalha. Louve a Deus. Se você quiser clamar, mas faça isso em pé. Orar por aqueles caras que estão sofrendo pavores lá na Europa. Vamos pedir pela nossa nação. Pedir pela nossa igreja. Eu tenho no meu coração que esse é um tempo onde Cristo vai quebrar muitas cadeias. Onde Cristo vai abençoar muitas famílias ainda. E eu sei que quando esse número de salvos escolhidos estiverem completos, os céus vão se abrir. E o Cordeiro vai surgir em glória. Mas ele pode surgir hoje no seu coração. Com um poder como você nunca sentiu. Faça isso agora. A gente vai orar. Louve com exaltação. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Meu irmão, ontem à noite aconteceu um tremor de terra de 7.0 no Japão. Só que essa notícia não conseguiu superar os atentados na França, em Paris. Mas o Japão está desde ontem à noite em estado de alerta porque tem risco de tsunami lá. Presta atenção. Vocês vão ouvir falar de guerras, de fomes, de pestes, de terremotos em todos os lugares. Mas esse ainda não é o fim, é só o princípio de dores. Porque a revolta não é só na natureza, querem tocar em você. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a grande briga é por adoração. Satanás, ele quer obediência e adoração a ele, porque ele inveja, ele tem ciúmes e ele gostaria de ter o trono do Altíssimo. Mas ninguém se compara ao Altíssimo. E é o que o Altíssimo sempre vai exigir: obediência e adoração. Homens se curvam a muitos deuses. A gente vai orar agora. Toda a igreja, como há tempos a gente não faz. Porque às vezes a nossa rotina é: vamos orar aqui, vocês oram, levantam, o pessoal fica cantando, mas eu gostaria que não tivesse música agora. Que todo mundo dobrasse os joelhos, para que a gente tivesse um momento de todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso precisa ser feito, ainda que simbolicamente, no nosso culto. Ele é Senhor. Nessa hora não tem bom, não tem autoridade maior ou menor. Nessa hora aqui todo mundo é servo, todos nós vamos dobrar os joelhos perante o Rei da Glória. Eu tenho a impressão que essa oração comunitária ela tem mais poder. A comparação é infantil que eu estou fazendo. Não é de ter mais poder porque é mais poderosa. Mas essa oração comunitária, ela manifesta a unidade do corpo de Cristo em adoração e celebração. Ele está entre nós e em nós. Coloca a sua luta, você que de repente vacilou para vir aqui à frente e não teve coragem. Você que veio e não teve coragem de falar tudo que você queria falar. Fica em paz. Porque o soberano sabe o que vai na tua alma e no teu coração. E agora você pode falar pessoalmente com ele sem um intercessor entre você e ele. Você pode se dirigir a ele, falar com ele e ele responder a tua oração de forma única e poderosa. Vamos fazer isso agora, como igreja. Todo mundo, dobra os joelhos e fala com Deus.
Amém. Glória a Deus pelo culto, por tudo que Deus deu para cada um de nós. Que a gente tenha um sábado abençoado, que ele continue, sendo abençoado na nossa vida. Eu chamo agora a Elisele, hoje é o último culto da SOFAP, e ela vai dirigir a gente no moto oficial da SOFAP. Que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Amém. Agora, palavras finais e a bênção apostólica com o pastor. Irmãos, está aí a tela? Dá para pôr? O Edmilson citou diversas questões, e uma delas foi a de Mariana, aqui em Minas Gerais. O Renato tem alguns amigos que são da Igreja do Nazareno, e a Igreja do Nazareno aqui em Campinas lidera essa campanha de SOS a Valadares. Eles estão completamente sem água mineral lá. Então, dentre os contatos, que a gente sabe que o Renato, quando é acionado, sempre acha vários contatos, ele conseguiu galões de 5 ou 6 litros, 6 litros a R$6. Então, ele aqui no Parque Itália está responsável, se alguém quiser fazer algum tipo de doação para que possa ser enviado lá para Valadares, Minas Gerais. A ligação que o pessoal da Igreja do Nazareno recebeu nessas últimas horas é que o que foi enviado já acabou. Então, se você quiser fazer uma doação de R$6, por favor, dê a sua contribuição. O Igor pede para os jovens ficarem após o culto agora para um rápido bate-papo. Então, jovem que está me ouvindo, tente ficar. Irmãos, volta a outra tela, por favor. 6h30, ceia. Não fique de fora. Não deixe que nada te tire dessa ceia. Nós vivemos, como ouvimos, um tempo difícil. Mas nós devemos, por isso, cada vez mais nos aproximar de Cristo Jesus. 6h30. 3h30 para quem for ao batismo, Jardim Aeroporto. 6h30 aqui. Tente chegar. Faça um compromisso de fé. Se você estava com a decisão de não vir por qualquer motivo, eu te convido a repensar, refletir seriamente e vir participar da ceia do Senhor. Se tem alguma dúvida em relação à sua participação de cunho pessoal, quiser falar comigo ou com qualquer um dos outros pastores, eu te desafio também a nos procurar. E eu só queria lembrar que esse texto que nos acompanha desde o início de ano é muito propício para essa hora. De 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por este culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor por nós, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em cada uma das nossas famílias, porque eu sei que o Senhor tem quebrado a gente, porque eu sei que o Senhor tem trabalhado, Senhor, em cada coração, porque eu sei que o Senhor conhece os nossos pecados, mas o Senhor nos ama e o Senhor tem nos ajudado, Senhor, a sermos renovados, forjados, novos homens, novas mulheres, para o Teu reino, para o engrandecimento da Tua causa e para a bênção desta comunidade. São muitos os sonhos, são muitos os desafios, mas eu sei que o Senhor tem trabalhado em cada um de nós, nos moído e nos preparado para um tempo que será difícil, mas que o Senhor nos dê, Senhor, espírito de temor, amor, equilíbrio e poder. E nos tire, Senhor, do coração a covardia. Abençoa as nossas famílias, abençoa a Tua igreja, nos guardando com saúde, prosperidade e o Teu amor. Segundo a Tua vontade, nós nos submetemos ao Teu querer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora e fortalecedora do Santo Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre.